Imagine receber uma ligação durante a madrugada de um homem visivelmente nervoso, afirmando ter em sua propriedade um buraco sem fundo. Um buraco onde nenhuma corda, por mais longa que fosse, encontrava o fim. Esse homem se chamava Mel Waters. E o que ele revelou ao vivo em um programa de rádio em 1997 causou um frenesi tão grande que poucos dias depois, sua propriedade foi cercada por militares e ele simplesmente desapareceu. Durante anos, os relatos sobre esse buraco, que ficou conhecido como Mel's Hole, foram tratados como lenda, teoria da conspiração ou simples delírio. Mas hoje vamos explorar todos os registros, arquivos, desaparecimentos e conexões ocultas com locais secretos ao redor do mundo. O que há de tão perigoso nesse buraco para que até o governo dos Estados Unidos agisse com tanto rigor? O que os militares encontraram ali? E por que ninguém pode falar sobre isso? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir talvez nunca mais te permita olhar para o mundo da mesma forma. Tudo começou em 1997, quando Mel Waters ligou para o programa Coast to Coast AM e afirmou algo simples, mas perturbador. Ele possuía um buraco em sua propriedade, no estado de Washington, que não tinha fundo. Com uma voz serena, mas marcada pela tensão, Mel explicou que já havia tentado medir a profundidade do buraco utilizando uma linha de pesca com peso, e após mais de 24 quilômetros de linha, ainda não havia tocado o fundo. O buraco, segundo ele, possuía bordas de pedra reforçadas, como se tivesse sido preparado por alguém ou por alguma coisa. Desde sempre, os animais evitavam o local. Pássaros não sobrevoavam aquela área. E durante a noite, Mel disse ouvir sons vindos do fundo. Sons que pareciam vivos. Os primeiros ouvintes reagiram com ceticismo, como seria de se esperar. Mas rapidamente começaram a surgir pessoas que diziam já ter ouvido falar de buracos assim, ou que conheciam alguém que já vira algo semelhante. Na pequena comunidade próxima à propriedade de Mel, o buraco era tratado com respeito e certo temor. Alguns moradores relatavam que aparelhos eletrônicos paravam de funcionar ao se aproximar da região. Outros falavam de um zumbido constante, quase inaudível, mas que incomodava profundamente os que passavam por ali. Até mesmo os cães se recusavam a chegar perto. Tudo isso, naturalmente, aumentava o mistério. Mas o que parecia ser apenas um caso curioso de rádio começou a tomar proporções assustadoras quando Mel Waters desapareceu por semanas após sua participação no programa. Sua esposa, amigos e até mesmo produtores do programa não conseguiam mais contato. Quando finalmente retornou, Mel parecia abalado. Ele contou ter sido abordado por militares, retirado de sua propriedade, enviado para fora do país e, ao voltar, foi informado de que não poderia mais acessar sua terra. Os militares haviam cercado a área. Equipamentos pesados estavam posicionados próximos ao buraco e ninguém mais podia se aproximar. O mais estranho? Mel afirmava que tentaram comprar seu silêncio e, quando ele se recusou, foi ameaçado. Apesar de nunca ter sido oficialmente reconhecido pelo governo, diversos pesquisadores independentes passaram a investigar o caso. Um grupo de entusiastas conseguiu, através de fotos de satélite e análise de mapas antigos, identificar a possível localização do buraco. Aparentemente, havia mesmo uma alteração no relevo e sinais de movimentação militar. Alguns documentos obtidos por meio de leis de liberdade de informação indicavam movimentações atípicas de helicópteros e equipes militares na área entre 1997 e 1999. Em registros vagos, termos como anomalias geofísicas, proximidade de ressonância subterrânea
e padrões sonoros não identificados apareciam frequentemente. E não era só o mistério do buraco que intrigava. As teorias começaram a se multiplicar. Alguns acreditavam que aquele era um ponto de acesso para uma base subterrânea ultra secreta. Outros diziam se tratar de um portal dimensional, uma fenda entre realidades. E havia ainda os que afirmavam que o buraco era um experimento militar, parte de um projeto de arma sônica ou de manipulação do tempo-espaço. O fato é, nenhuma dessas hipóteses foi confirmada, mas todas elas contavam com detalhes, testemunhos e fragmentos de evidências assustadoramente consistentes. E o som vindo do buraco? Mel Waters descreveu como algo que lembrava um lamento, um som grave e contínuo que mudava de intensidade dependendo da hora do dia. Houve quem dissesse que, ao se aproximar da borda, podia-se sentir um frio extremo, mesmo sob o sol. Um pesquisador chegou a relatar que seu gravador parou de funcionar ao tentar registrar o som. A gravação simplesmente apagou. Outros mencionavam ver luzes no fundo, como se houvesse algo se movendo lá embaixo. Isso reforçava a ideia de que o buraco era mais do que um acidente geológico. Era algo vivo. As comparações com outros locais começaram a surgir. O Poço de Kola, na Rússia, o buraco mais profundo já perfurado pela humanidade, parou suas operações após relatos de sons semelhantes vindo do fundo. Há também as montanhas Bucegi, na Romênia, onde documentos militares apontam para uma estrutura artificial abaixo da terra. Na Área 51, nos Estados Unidos, existem relatos antigos sobre túneis subterrâneos interligando instalações secretas. E o Triângulo das Bermudas, claro, onde desaparecimentos inexplicáveis continuam sem solução. Estaria o buraco da Mel conectado a uma rede subterrânea de portais ou bases? Ou seriam apenas padrões de um fenômeno que ainda não compreendemos? Moradores da região relataram casos estranhos envolvendo animais domésticos que viviam próximos ao buraco. Cães que passavam mal repentinamente, aves que desapareciam e gado que se recusava a pastar nas redondezas. Em um caso específico, uma cabra caiu acidentalmente na direção do buraco e, segundo testemunhas, começou a emitir sons anormais antes mesmo de desaparecer completamente na escuridão. Esses relatos levaram alguns pesquisadores independentes a sugerir que o local emitia uma radiação ou vibração desconhecida que afetava organismos vivos de maneira intensa. Mel mencionou em uma das últimas entrevistas que animais jogados no buraco nunca apresentavam sinais de impacto, como se simplesmente desaparecessem em outra camada da realidade. Um antigo funcionário da base militar de Yakima, próximo ao local, afirmou sob anonimato que testes psicológicos foram conduzidos em soldados expostos ao perímetro do buraco. Segundo ele, os voluntários passavam horas próximos à borda e depois eram submetidos a avaliações cognitivas. Os resultados revelaram alterações na percepção de tempo, lapsos de memória e relatos de alucinações auditivas. Alguns soldados disseram ter escutado vozes que vinham do fundo da terra, sempre em idiomas que não conseguiam identificar. Outros relataram sonhos recorrentes com figuras humanoides ou sombras que se projetavam dentro do buraco. Isso levanta a possibilidade de que, além de interesse geológico ou energético, o governo esteja tentando explorar o impacto psicológico desse tipo de anomalia como uma arma ou ferramenta de controle mental. Em 2002, um ufólogo chamado Harris Montell afirmou publicamente ter recebido de um ex-funcionário militar uma maleta contendo arquivos sobre o buraco da Mel. Segundo ele, os documentos incluíam análises geológicas, registros de escavações e até imagens térmicas do interior do buraco, obtidas com drones. Montell revelou parte do conteúdo em uma conferência nos arredores de Nevada.
mas dias depois foi encontrado em seu carro, aparentemente vítima de um acidente. A maleta nunca foi encontrada. Muitos consideram esse caso como parte da limpeza de provas, praticada quando o governo deseja apagar rastros de atividades não reconhecidas. Poucos sabem, mas Mel Waters fez uma segunda ligação ao programa Coast to Coast anos após a primeira. Nessa nova participação, ele afirmou que descobriu outro buraco semelhante no estado de Nevada. O mesmo padrão: diâmetro perfeito, bordas reforçadas e ausência de fundo detectável. Segundo Mel, esse segundo local também estava sendo monitorado por forças federais e apresentava fenômenos similares, como o som grave vindo do interior e falhas em equipamentos eletrônicos. Ele chegou a dizer que havia notado símbolos estranhos gravados em pedras próximas, o que muitos interpretaram como inscrições antigas ou até marcas deixadas por inteligências desconhecidas. A ligação foi interrompida repentinamente. Uma das teorias mais ousadas sugere que o buraco da Mel seria parte de um sistema de campos de contenção, instalados em pontos estratégicos da Terra por civilizações antigas, ou por algo além da Terra. Segundo essa visão, o buraco não seria uma falha natural, mas sim um mecanismo de segurança para evitar que forças desconhecidas escapem ou entrem no nosso plano de existência. A ideia é que esses locais são protegidos, ocultos e monitorados, e que o governo atual apenas herdou a responsabilidade de mantê-los sob controle. Isso explicaria o silêncio militar, as ações de censura e o esforço para desacreditar qualquer relato sério sobre o tema. No fim das contas, talvez nunca saibamos o que realmente aconteceu no fundo do buraco da Mel. Talvez tenha sido tudo uma farsa elaborada, uma brincadeira de mau gosto. Mas talvez tenha sido real. E se for real, o que isso significa para o nosso mundo? Para a ciência, que nunca encontrou um buraco sem fundo? Para os governos, que investem milhões em manter certas informações longe do público? E para você, que agora conhece uma história que talvez nunca devesse ter sido contada? A verdade pode estar enterrada em silêncio, bem no fundo de um buraco que ninguém pode medir. Mas ela sempre encontra um jeito de emergir. E você acredita que o buraco de Mel é real? Que o governo esconde algo sobre o local? Ou que estamos diante de um fenômeno que desafia as leis conhecidas da física? Escreva sua teoria nos comentários. E se quiser continuar explorando os mistérios que a mídia se recusa a mostrar, inscreva-se no canal, porque aqui o proibido é só o começo.